8.000. Senhores, Cruzeiro voltou a vencer após 3 jogos, sem vitória. Matheus Pereira e Christian. Aliás, o Christian está entre os jogadores que mais foram beneficiados com esse trabalho do Léo Jardim, né? Demais. Como tem jogado o menino, hein? Como aparece lá na frente, né? Direto. Já fez 4, né, no Brasileiro? 4 no Campeonato Brasileiro. E poderia ter feito mais. Com tanto que ele aparece. O próprio jogo que a gente falou, o jogo contra o Corinthians, que ele chega e dá uma... Então eu almocei com o Capelanes. Eu queria ter jantado com o Capelanes, porque quando o Cruzeiro anunciou o Christian, ele agradeceu no Twitter. Que ele falha, agradeceu, obrigado, Cruzeiro e tal. Que falha. Viu, Capela? Daqui a gente já acompanhava o Christian jogando lá e já elogiava ele bastante. Eu lembro quando o Alexandre Matos veio aqui, depois de um jogo, foi Atlético e Atlético Paranaense pela Libertadores, e a camisa que o Alexandre Matos deu pra Band sortear foi do Christian. E todos nós vimos a camisa, era o número 88 que ele jogava. Elogiamos o jogador Christian, que estava no Atlético Paranaense naquela oportunidade. Estou falando dele, mas não só dele, né? O Cruzeiro fez um jogo muito lúcido. Aqui, mais uma vitória e podemos já falar, nesse momento, o Campeonato Brasileiro, tirando os asteriscos, né, Valor, está na 18ª rodada. Isso. Correto? 18ª rodada. Hoje, o craque do Campeonato Brasileiro se chama Caio Jorge. Caio Jorge é o craque do Campeonato Brasileiro hoje, nesse momento. E tem tudo para continuar nesse embalo. O cara tem 18 participações em gols. 18 em 17 jogos participações em gols no Campeonato Brasileiro. 17 jogos. 13 gols e 5 assistências. Não tem ninguém no Campeonato Brasileiro perto. Não é assim... observando o Caio Jorge, não está perto do que o Caio Jorge tem feito nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro e com total possibilidade de continuar dessa maneira. Tá jogando um futebol, assim, absurdo, jovem, promissor, de extrema capacidade, tá jogando muita bola, e junto com o Cruzeiro. Cruzeiro que aí, com esse fechamento de turno até aqui, né, nesse primeiro turno, Flamengo ganhou. Palmeiras ganhou, jogando fora de casa, lá no Rio de Janeiro. Fluminense ganhou, Botafogo ganhou. Os 4 representantes do Brasil no Mundial de Clubes, o Cruzeiro deu a carimbada. E jogando bem, jogando com autoridade. O jogo contra o Botafogo foi mais uma vez isso. Só um detalhe importantíssimo. O Botafogo ontem deu 2 chutes ao gol. Onde que o Cássio tá? 2. Esse número tão baixo para o Botafogo não acontecia há 13 meses, desde junho do ano passado. O Botafogo, que nesse recorte dos últimos 2 anos, é um time que se credencia muito e se qualifica muito pelo sistema ofensivo, por agredir adversários. O Cruzeiro ontem fez esse time do Botafogo dar 2 chutes ao gol. Isso mostra muito a capacidade que o Leonardo Jardim tem também para arrumar sistemas defensivos. E eu não falo só da linha dos 4 marcadores. Sim. Quem está à frente também. Os homens que retornam para fazer a marcação, não só os 2 volantes, mas também os homens que fazem a recomposição. Ontem, dos 31 jogos que o Leonardo Jardim tem no comando do Cruzeiro, ele tem 14 jogos que ele não foi vazado. Zerinho. 14 é muita coisa. O Cruzeiro, cara, é impressionante. É assim, depois dos 3 jogos agora mais recentes, que a gente fez críticas, contra o Corinthians, lá em São Paulo, contra o Ceará e o CRB aqui em BH, o Cruzeiro, a gente olha e parece que o time não sentiu. O Cruzeiro não sentiu qualquer tipo de problema em relação aos jogos anteriores, aos tropeços que a equipe teve. Então, assim, hoje, assistindo a esse Cruzeiro jogar, hoje, vendo esse time novamente mostrando um bom futebol contra os adversários que o Cruzeiro enfrenta, cara, é impressionante. Não tem como, pelo menos pra mim, eu não apontar esse Cruzeiro como a grande sensação do primeiro turno.
O Cruzeiro, pra mim, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, é o melhor time do futebol nacional. Aí já vira uma discussão. Eu acho que o Cruzeiro Você acha que não? Eu acho que o Cruzeiro é um dos grandes candidatos ao título. Não, E pelo que é o Independente, mas você Cruzeiro, acha que o Cruzeiro não é a sensação do a sensação primeiro eu acho o Mirassol. Eu acho. Não, eu A acho. sensação É o eu acho o Cruzeiro. Mirassol. É o Cruzeiro. Eu explico. O Mirassol tem uma folha de 7 milhões de reais. É um time que todo mundo, todas as mesas do Brasil, todas, pode pesquisar, colocou o Mirassol lutando contra o rebaixamento. O Mirassol terminar um primeiro turno na 5ª colocação, eu acho grandioso. O Cruzeiro estar na briga pelo título é o Cruzeiro. É o Cruzeiro do Leonardo Jardim, é o Cruzeiro do Gabigol no banco. O Brasil hoje, pra mim, ainda é o do Cruzeiro. Então, mas eu tô falando assim, só o termo sensação, Thiago, porque assim, sensação, o Cruzeiro é candidato ao título. A expectativa da maioria era que Palmeiras e Flamengo estivessem disputando esse título com certa sobra, ou até o próprio Botafogo com os reforços que chegariam depois, porque o Textor tem feito isso no Botafogo. Tem reforçado o time no segundo semestre. Mas eu acho que o Cruzeiro tá superando o que a maioria imaginava. É um time que hoje briga pelo título. Pra mim, joga o melhor futebol, o futebol mais encaixado e interessante do país. E ontem, mais uma vez, e tem pra mim o jogador que é o principal nome do futebol brasileiro hoje, que é o Caio Jorge. E pra mim, ontem, mais uma vez, o Cruzeiro mostrou isso enfrentando o Botafogo. O Botafogo não perdia no Engenhão, no Newton Santos, para um adversário no Campeonato Brasileiro desde o ano passado, desde julho do ano passado. Quando perdeu pro Cruzeiro. Então, o Botafogo volta Cruzeiro a perder depois de mais de um ano, porque esse jogo foi dia 27 de julho, salvo engano, contra o Botafogo. Em casa não tinha perdido pra ninguém, não, né? Não, como mandante no Brasileirão, não. Então nós estamos falando de um Botafogo que não perdia mais de um ano em casa, velho. No Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, porque perdeu pro Racing. E ele perde de novo pro Cruzeiro, num Cruzeiro, obviamente, bem diferente do que era do ano passado, mas um Cruzeiro que, pra mim, esse ano vai, cara, brigar muito lá em cima. Porque o Flamengo vai se matar enquanto tiver as 3 competições. O Flamengo pode cair na Copa do Brasil quarta-feira. E aí deixaria só Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro é um time que, pra mim hoje, tem sido, cara, um time excelente. E faltam poucas coisas, poucas peças. Quando a gente fala sobre contratação do ponta, eu penso que o Cruzeiro precisa de um ponta muito mais para a vaga do Wanderson do que para tirar o Christian de alguma forma do time. O Christian é fundamental nesse Cruzeiro. Então... E não é para pode virar e falar, não, pode ir. E não é para tipo falar assim, o Wanderson não serve para nada. Eu acho que tá ficando cada vez mais provado também pro torcedor, de uma forma geral. Alguns torcedores, quando veio esse momento de oscilação dos 3 jogos, o Wanderson tem que sair do time. Cara, o Wanderson não tem que sair do time. Hoje ele não tem que sair do time. Desculpa. Taticamente, o que ele faz, o primeiro gol do Cruzeiro, é ele que rouba a bola do John. É ele que tá ligado, rouba a bola, passa pro William, que aliás, depois de 2 jogos sem jogar, fez uma belíssima partida, o William, sem ter o Fagner no banco de reservas. Teve que marcar num primeiro momento o Montoro. Aliás, que torcedor do Cruzeiro que não deve ter imaginado o Montoro nesse time do Leonardo Jardim. Faz parte, né, do futebol, mas eu duvido que algum torcedor do Cruzeiro não tenha feito esse exercício no jogo de ontem. O William marcou ele muito bem, depois o Kaique marcou o argentino de apenas 18 anos do outro lado. E aí o Wanderson rouba essa bola, dá no William, que dá no Matheus Pereira, que espera o Kaique passar, e tá lá o Christian de novo dentro da área no segundo poste. Eu acho que o Cruzeiro, a gente dizia, né, esse jogo contra o Botafogo poderia ter uma característica diferente do jogo que se apresentou o Corinthians, diferente do jogo que se apresentou o próprio Ceará e o CRB, e acabou tendo, tá muito claro, e aí não tem a ver com arrogância do time do Cruzeiro. Tá muito claro que esse time gosta de adversários que venham jogar futebol. Ele dá conta de se defender, ele dá conta, o David Ancelotti falou ontem na coletiva dele, que esse time do Cruzeiro, ele sabia, quando o Elton fala apenas de 2 finalizações no alvo, né? É uma do Savarino, que ele ganha na corrida contra o Kaique e finaliza ela casquinha, a trave e sai, e outra do Barbosa, no cabeceio que o Cássio aparece bem. Acabou. O Botafogo não apareceu mais dentro da área do Cruzeiro e nem no alvo finalizou.
Achei até que o Cruzeiro fosse sofrer algo parecido com o que sofreu contra o Fluminense. Nem perto. Mas nem de perto. Não. E no primeiro tempo, o Cássio foi o sócio torcedor de dentro do campo, na verdade. Assim, foi o primeiro tempo... Diga lá. Você acha que foi parecido com o ano passado? Eu acho que foi. Não, eu acho que foi muito superior. Foi mesmo. Mas muito superior ao ano passado. A construção desse ano foi superior, mas eu acho que o Cruzeiro... a lucidez do ano passado foi muito parecida com a lucidez de ontem. Mas... Só que ontem eu achei que o jogo, entre aspas, foi mais fácil. Foi. É que não teve... E impressionante, não né? Teve... Falar jogo fácil contra o Botafogo. O ano passado, a gente, para destacar o 3-0, começa a falar do Cássio até o último jogador. Ontem o Cássio, cara, tirando... O Cássio foi muito bem no jogo do ano passado, né, Valor? Não, o Cássio foi extraordinário. O Cássio foi muito bem. O Cássio foi... Ele fez defesas, assim... impossíveis até, eu diria. Ontem ele trabalhou na cabeçada do Barbosa. E só, cara, acabou. Então, assim, só pra dizer, eu acho que o Cruzeiro sai muito fortalecido dessa vitória Aumenta ontem. A confiança, né, pelo contexto, Elton, que a gente não sabia. Quando a gente falava de 11 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, e a gente falava aqui de 8 vitórias e 3 empates, a gente não sabia como essa equipe... A gente sabia que isso não ia durar até o final do campeonato, mas não sabíamos quais seriam as reações dentro e fora do campo quando isso viesse a se quebrar. Pode ser que o Cruzeiro viva outros momentos de oscilação, ninguém está dizendo que passou a oscilação do Cruzeiro no campeonato e ele não vai oscilar mais, mas eu acho que é uma resposta incrível. Muitos entenderam até que o Jardim precisa de abrir mão aqui do ponta, tem que escalar o Gabigol com o Caio Jorge e o Matheus Pereira. O Gabigol não pisa em campo ontem, então, e eu era uma das frentes que pensava, tinha opinião. Eu tenho muitas dificuldades para largar construções já consolidadas, e eu entendo o Cruzeiro como uma construção consolidada, e entendia que mesmo os 3 jogos sem vitória não eram suficientes para mim para fazer com que o Jardim revisse aquilo que ele demorou meses a ser construído dentro do clube. Para fechar, HG, mais uma vez uma partida absolutamente absurda, num contexto da dupla Fabrício Bruno e Vidalba. Impecáveis. É impressionante. Ontem gostei mais achei que o Lucas Silva, os volantes voltaram a jogar bem. Detalhe, os dois iniciaram a partida pendurados e nenhum deles está suspenso contra o Santos. Significa de um time que conseguiu estar mais perto e, coincidentemente, pelo menos para mim, a formação de meio campo, tá? Que o Wanderson é atacante, mas ele joga pelo meio campo, pelo lado esquerdo. Christian, Romero, Lucas Silva e Wanderson, eles atuaram contra o Corinthians. Na derrota contra o Ceará, eles não saíram de início, o Christian nem participou, e contra o CRB também eles não estiveram em campo. Então, volta, eu acho que é de longe a formação ideal. Lucas Silva muito importante ontem, com passes também, e o Caio Jorge, uma arrancada de 78 metros, onde ele atingiu 36 quilômetros arrastando toda a defesa do Botafogo. Absurdo, porque você partir numa velocidade dessa, com a bola dominada e a bola não escapar, é um negócio impressionante. Contagem, né? Pega no radar. Tá? E ele pega no radar, é verdade. Tem radar de 30 km. E ele chegar na linha de fundo e ainda conseguir centrar rasteiro na marca penal, vendo um jogador... Totalmente equilibrado, né? Impressionante. Gente, só um factual aqui, uma notícia que acabou de chegar. O Fred Cascardo, que ontem demitiu o Anderson Moreira, acaba de ser demitido do América. Euler, ex-jogador do América, ex-Palmeiras, ex-Atlético, Euler... pode, não estou dizendo que pode assumir o cargo de diretor de futebol. E aí eu conversei com uma pessoa agora do América e perguntei, se aconteceu o que o Thiago disse há pouco, do Alencar da Silveira Júnior sair, definitivamente, entregar o cargo de presidente, não sei como é que, politicamente, não sei nem como é que funciona isso, com o Fred Cascardo tendo sido demitido agora, com o Salum estando na SAF, quem comanda o América? A impressão é que na deriva, né? Enfim, então Cascardo acaba de ser demitido e Euler pode assumir então o cargo de diretor de futebol no América, só para não perder o fio da meada. Tá bom, não, só para falar a respeito do Fabrício Bruno e o Vidalba, que o Valu acabou de elogiar, das partidas que eles participaram juntos no Campeonato Brasileiro, esse foi o 9º jogo que eles saíram ilesos, sem sofrer gols.
representa muito, viu? Representa muito o que os dois vêm fazendo juntos. Só citar a marca que o Cruzeiro atingiu ontem, 6 jogos seguidos fora de casa no Campeonato Brasileiro sem sofrer gols. É uma marca que o Cruzeiro não alcançava desde o Campeonato Brasileiro de 1974. Naquela oportunidade, quando o Cruzeiro chegou à final com o Vasco da Gama, foram 5 jogos fora de casa sem sofrer gols e o Cruzeiro conseguindo bater essa marca, então, de 6 jogos seguidos fora de casa sem sofrer gols. Importante, né? O Cruzeiro, das 18 partidas que fez no Campeonato Brasileiro, em 10 oportunidades não teve a sua defesa vazada, sendo que dessas 10 oportunidades foram 7 vitórias e 3 empates contra Atlético, Vitória e Corinthians. É um time muito pouco exposto. E a terceira melhor defesa do campeonato. E além de ser muito pouco exposto, você tem um meio-campo que funciona para destruir, para construir. Muito bem. Pô, e você tem uma linha de frente aí com o Caio Jorge, que o Elton chamou a atenção, que o cara que tá chegando, o cara tá. Quando ele não guarda, ele serve. Que partida do Matheus Pereira também. O Caio Jorge é hoje, pra mim, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É assustador o segundo gol. Tá voando. Quando ele tira o zagueiro, ele tá o voando. Arrasto dele tá uma coisa absurda. A velocidade, a inteligência pra sair da defesa. Ele sai do campo de defesa. E ele no final dessa corrida, São Thiago, quantos metros que você são disse? 78 metros. 78, e são 110 o campo, 105. 110, né? Ele corre 2/3 do campo, cara. Em altíssima E velocidade, com a bola dominada, sem em momento algum cogitar perder o domínio da bola. Ele chega à linha de fundo conscientemente e faz o cruzamento. E eu acho legal a vontade que ele tem de seguir jogando na jogada. O que é isso? Porque há um contato físico no final dessa corrida. Sim. Mas ele não quer a simulação. Ele quer fazer a jogada, né? Então ele tem um contato físico, ele sofre o contato e faz o passe açucarado para o Matheus Pereira. Impressionante. Agora, falando em impressionante, o Jardim também falou sobre... Eu falei, destaquei aqui a questão de atitude, ele fala isso em todos os jogos, todas as coletivas, e sobre a importância da vitória. Vamos ouvir o Léo Jardim. Mas a nossa equipa conseguiu, na fase de ter bola, jogar, e na fase de não ter bola também defender em conjunto. Eu, quando iniciei o jogo, as pessoas estavam a dizer, o Cruzeiro veio a 3 jogos sem ganhar. Porra, nós fomos ao Corinthians empatar uma bola, o Corinthians com a equipa principal. Agora há 3 dias o Palmeiras perdeu no Corinthians com a equipa principal. Hoje, quando eles fazem a mudança de 7 ou 8 jogadores, é diferente. Por isso acho que é importante nós respeitarmos esta malta. Esta malta trabalha, dedica-se, é esforçado. Com certeza que não vamos ganhar todos os jogos. Com certeza que o último toque não vai sair sempre bem. Pô, mas a atitude está lá. Olha lá, pô. Tá vendo? Não, Soltou. é porque o palavrão liberta, né, Valdo? Tá lá, porra. Palavrão você não sabe liberta. se é português ou se é francês, porra. É porque eles trocam o A pelo E, né? Quase sempre. Vamos dar um Porra. jogo contra o Corinthians. Porra, estava lá. O palavrão liberta, e tá aprendendo muito bem aí o Léo Jardim. Mas me chamou a atenção essa questão que ele repete isso sempre. E repare que, gente, não é porque eu não gosto, que eu acho um pouco produtivo, que o cara tem que fazer como eu gosto, não, mas eu acho que ele tem uma linguagem de fácil entendimento nas coletivas. Se quando eu ouço uma coletiva, por exemplo, como a de ontem, que eu ouvi do início ao fim do Roger, é impressionante como a imprensa gaúcha dá porrada nas coletivas sem dó. Não fica de melindre, cara. Tanto os identificados quanto a imprensa local, eles dão porrada. Mas são perguntas interessantes, não é para deixar, para constranger Mas aí eu ouço uma coletiva do Roger, como eu vi ontem, e você ouve a coletiva do Jardim, na coletiva do Jardim se absorve, né? Muito. Você sendo um grande entendedor de futebol ou um cara que não entende, você consegue absorver. A linguagem de fácil entendimento é um negócio impressionante. Explica de forma fácil. E acho que isso tem a ver até com o entendimento dos próprios jogadores sobre o que ele quer. Porque ele desburocratiza a fala. Ele criticou ontem o gramado do Mineirão. E com razão. O gramado do Mineirão precisa Foi melhorar. quinta que nós falamos, né? A gente falou. Na quinta-feira. Na verdade, a gente vem falando desde o início de julho, cara. Eu falei a gente comentou, comentei na transmissão durante o jogo, né, contra o CRB, que estava muito seco. E depois comentamos também aqui na quinta-feira. Mas a gente vem falando disso desde a volta do Cruzeiro. Só que eu acho que foi legal contra o Juventude, salvo engano, a gente questionou contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Isso, foi contra o Grêmio, verdade.
Contra o Juventude eu acho que eu tava de férias. Juventude. Mas foi desde o Qual jogo foi a contra o ordem? Grêmio, Foi Grêmio primeiro, não foi? Foi Grêmio a gente tem primeiro. questionado a qualidade do Então gramado. foi logo na volta. Foi logo na volta a gente comentou a respeito disso e realmente ele estava muito seco. Não sei se foi essa a reclamação do Jardim. O gramado tá péssimo, essa que é a verdade. Tá muito Falou. ruim, é muito evento e tal. Tá soltando tufos também, então dando uns Voltou o tufos. problema, gente, de novo. Mas novo. isso foi um problema recente aí, que a gente destacou isso várias vezes, atrapalhou e tal. E agora o Cruzeiro, que é um time que joga muito com a bola no chão, não dá pra não ter esmero com isso aí. É um negócio Eu impressionante. achei oportuno até o momento que ele reclamou, que se fala isso depois do jogo contra o Ceará, né? E antes não desculpa, tava né? bom e tal. Ou contra o CRB. Então ele fala depois de um jogo do Cruzeiro fora de casa, Ou então né? que diz assim, não, mas é ruim pros dois lá. Mas não é assim, Ele sempre né? repete isso, mas ele falou isso depois de uma vitória jogando fora, né? Mas na quinta-feira passada a gente já destacava isso. Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Santos, né, Valor? 18h30, Uma pessoa do domingo. próprio Mineirão, tá? Uma pessoa do Mineirão que me falou, olha, o Cruzeiro tem reclamado, isso foi na quinta-feira, porque sexta eu não participei daqui. Na quinta-feira, uma Acho que pessoa me você chamou trouxe pra pela gente no manhã. Donos da Bola. Foi na quinta, não foi? Foi foi na quinta. Quinta, a gente Aí falou. essa pessoa me disse, olha, o Cruzeiro tá reclamando do gramado e com razão, o gramado tá muito ruim. No visual, de quem tá vendo pela TV, acha que é um tapete, mas quem tá lá, quem pisa e quem joga, o gramado tá muito ruim. Aliás, para esse jogo de domingo, 18h30, já 30 mil ingressos vendidos hoje. Piaba, né? Piaba, mais uma piaba. Ô, gente, vamos pro intervalo rápido aqui, é jogo peixe, rápido. tá? E a gente já volta, na sequência. Peixe. Peixe é piaba. Piaba é peixe, pô. Piabinha. Piabinha? Não. Você tá achando que eu tô pra piaba que eu falo é vitória. Não, Vitória. Você achou que fosse uma provocação, gente, por favor, não. Eu tô dizendo, piaba é vitória, viu? Pra não... Senão a turma faz o corte, olha o que a imprensa Tá está falando do grande Santos. e tal. Santos, Vou te falar, eles fazem Santos. corte. todo programa. E outra coisa, peixe, baleia não é peixe. Rápido intervalo, voltamos já. Eu não falei baixo. Você ouve Band News na área Minas. Nesta terça, Masterchef. Uma aula com o chefe Rodrigo Oliveira. Vai dar sempre um frio na barriga. Surpresas à vista. Essa é a prova dos miúdos no Masterchef. Na eliminação, um doce temido. Profiteroles. Nesta terça, 10h20 da noite, Boa sorte pra vocês. Masterchef. Na tela da Band. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. E Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. O meu prédio não tem mais porteiro. Será que a portaria eletrônica é segura mesmo? E se arrombarem o portão da frente? E se entrarem no meu apartamento? Será que dá pra invadir pelas janelas? Os vizinhos vão ficar de olho. Quem vê as câmeras da rua? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Aqui é Evaristo Costa e eu tenho uma notícia urgente. Empresários são vistos sobrevoando várias cidades brasileiras. Já foram relatados casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e outros. É que com Asas, a vida deles ficou mais leve. Com recebimentos via Pix, cartão e boleto e uma gestão financeira completa, saiu um peso das costas e eles estão subindo cada vez mais alto. Asas, eleve a gestão financeira da sua empresa. Acesse asaas.com. Está chegando o momento mais esperado do automobilismo. Que tal assistir ao GP São Paulo de Fórmula 1 com todo o conforto do Sheraton São Paulo WTC e vista privilegiada para as ultrapassagens no S do Senna? Conheça nossos pacotes com hospedagem de 3 ou 4 noites com ingressos para os 3 dias de evento. Acelere e garanta já o seu pacote para o GP São Paulo de Fórmula 1 no Hotel Sheraton São Paulo. Entre em contato no 119-5595-5234 e garanta nossa oferta especial de Dia dos Pais, 15% off até 31 de agosto. Aproveite o Festival da Linha Pet Atacadão com ofertas imperdíveis. Confira toda a variedade e com preço baixo. Para os cães tem Dog Chow e para os gatos tem Friskies, mix de carnes e muito mais. Bora economizar muito na hora de abastecer sua casa ou seu negócio. Pague com Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Festival de Linha Pet Atacadão, não perca! Consulte condições das lojas. Atacadão, seu parceirão.
Você viaja a trabalho, mas o reembolso nunca chega. E a pilha de papeizinhos para assinar. Respira. A PayTrack é para quem quer menos papel, menos espera e mais controle. Despesa vira informação e reembolso vira rapidez. E a viagem a trabalho vira trabalho resolvido. Digital, automatizado e sem drama. Precisa de ajuda no meio da viagem? Tem atendimento na hora. Para resolver toda a sua viagem, ninguém é igual a PayTrack. PayTrack, viagens e despesas corporativas do jeito certo. Você ouve Band News na área Minas. Muito bem, estamos de volta aqui já na reta final do nosso Band News na área. Em 1 hora e 1 minuto estaremos todos juntos nos Donos da Bola na tela da Band. Hoje tem bola rolando, só que pela Série A tem Santos e Juventude. Ó, palpitômetro, vamos lá? Santos e Juventude? Santos e Juventude, eu vou de... O Santos vence 3-1. Neymar vai fazer gol, ele vai jogar? Não vai, sei Thiago. se vai jogar, vai, Thiago. Não sei. Ai. Ah, mas como você não sabe? Não é possível. Se você não sabe, ele também não sabe. Não é assim que eu acompanho, não. 2-0 Santos. 2-0 Santos também. 2-1. 2-1, vai. A uns? 2-1. Série B, Atlético e Atlético de Goiânia. 1-1. Não, Atlético ganha. 2-0 Atlético. Cuiabá e volta Atlético. rapaz. Cuiabá e volta redonda aqui. Não, o Cuiabá vai ajudar o América. Vai ficar 2-0 pro Cuiabá. 1-1. 1-0 pro Volta Redonda. Pra mim, 1-0 Cuia. Vamos embora, minha gente. 1 hora, Donos da Bola. Amanhã às 11 de volta. Tchau. Você ouviu Band News na área Minas. Oferecimento. Acesse kto.bet.br e participe da Liga do Milhão. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.